Timóteo, capítulo 4, versículo 1, se você tiver. E eu quero dar sequência falando sobre os pilares da igreja, amém? Lembra que nós falamos de pilares, amém? Nós vamos falar sobre oração, nós vamos falar sobre a palavra, nós vamos falar sobre jejum, nós vamos falar sobre intercessão e unidade, né? A união. Então hoje eu queria, não que um é melhor ou maior que o outro, mas de acordo com aquilo que o Espírito Santo for trazendo no meu coração, eu vou compartilhando. O assunto não se esgota, tem muita coisa para ser aplicado, mas a gente tem um tempo reduzido, tem muita coisa que você vai concordar, tem coisas que você vai discordar, tem coisa que eu vou te ensinar e tem coisas que depois você vai me ensinar, e assim nós vamos crescendo em nome de Jesus, amém? Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, diz assim: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Forte a palavra, né? Forte. Vou ler mais uma vez. Olha, o Espírito afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio. Amém? Pai, te louvamos, te agradecemos, me dá sabedoria e condição, Pai, para ministrar com os teus filhos, e que nós possamos sair daqui hoje cheios da tua palavra e da tua glória, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O que é pilar? Vamos lá. Pilar é uma coluna sem nenhum tipo de ornamento, sem nenhum tipo de enfeite, que constitui um elemento na vertical e da estrutura de uma construção. Pilar, ele não é cheio de frufru. Pilar tem que ser sólido, pilar tem que ser muito bem pensado, porque o pilar ele vai suportar tudo aquilo que vai vir para deixar o ambiente bonito. Uma casa que não tem uma boa edificação, que não tem uma boa base, ela cai, amém? Então eu tenho visto, querido, que o pilar, ele não precisa de beleza, mas ele precisa de resistência. Então os nossos pilares de oração, ele não precisa de beleza. Você não precisa ser o melhor locutor, ter um curso de oratória para orar e falar com o Senhor. Ele precisa ser sólido. E o que é sólido? É falar o que vem do coração de Deus. Nós aprendemos que a oração, ela é uma transferência, amém, do coração do Pai para o nosso coração, para nós declararmos aqui na terra aquilo que o Senhor quer. Agora, a igreja nesses últimos dias, e eu acredito que nós estamos vivendo os últimos dias, amém? Você crê nisso? Ontem eu passei o dia inteiro ali em casa, aquela chuva, aquela coisa, ora, chora, a pastora saiu para cortar o cabelo das meninas, e eu fiquei sozinho, chorei, ranhei, e coisa mais gostosa do mundo. E hoje cedo eu vim para a igreja, e de tarde eu fui assistir um filme, e eu comentando com a pastora, eu falei, olha, amor, a maldade do ser humano, né? A ganância. E nós entendemos que essa ganância, ela não só entrou num poder econômico, num político, como ela tem entrado muitas vezes dentro da igreja. As denominações, eu não estou falando mal de denominações, eu estou aqui para falar de nós, amém? Mas se nós estivermos preocupados apenas com a beleza e esquecer o pilar, esquecer o firmamento, queridos, vai chegar um momento que pode crescer, pode expandir, pode mas se não tiver uma base, a gente perde a direção. Essa semana eu conversando com um menino e eu estava falando para ele, e eu falei assim, olha, se a teologia for maior do que o amor, você não entendeu o evangelho.
Se a sua teologia for maior do que o teu amor, você não entendeu o Evangelho. Porque a teologia vai te ensinar, né, a exegese, né, aquela coisa de consultar o texto, que o texto fala, lá, e muitas vezes a gente acaba perdendo a essência do amor. E aí a gente já começa a se tornar crítico, a gente já começa a se tornar observador de coisas, que enquanto na verdade Deus está trabalhando de certas maneiras na vida de algumas pessoas que para nós não faz sentido. Deus trabalha na vida das pessoas de maneira diferente, amém? Então, a igreja que se procura esteticamente bonita, se adornar, e esquece dos seus pilares, ela não se mantém de pé. Ela tem que ficar constantemente procurando ideias criativas, né, conceitos diferentes para manter o seu padrão. Esse começo de ano eu vi de um pop store, tem os popstar e os pop store, né? E ele disse assim: uau, vamos ter um curso esse ano que eu quero ensinar para vocês a tendência para fazer a tua igreja crescer. Falei, cara, ousado, bicho. A tendência do ano? Não, pilares é pilares, e eles não mudam. E uma igreja que não ora, que não jejua, que não conhece Bíblia, ela se perde com o tempo. A nossa intenção, a intenção deste ambiente, a intenção deste lugar, a intenção dessa denominação não é trabalhar na tua alma, mas é confrontar a tua alma a ponto de você começar a entender o que o Espírito de Deus quer falar com você, amém? Glória a Deus. Então não espere massagem no ego, não espere que a gente massageie o teu ego, não espere. As palavras que tem passado por aqui, domingo passado a palavra que a Duda trouxe foi uma porrada no nosso coração. Esses dias a palavra que o Everton trouxe, durante a semana, cara, venha, pelo amor de Deus, venha na terça-feira. Você está perdendo de aprender sobre Bíblia. Ah, pastor, mas eu não consigo ouvir. Assista, fica lá, fala, estou assistindo, estou aqui. Mas não perca, porque se nós entendermos isso, querido, se nós entendermos que a estrutura da nossa igreja, ela começa através da palavra, nós vamos viver coisas grandes, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, vamos começar a falar, né? A minha pergunta, né, é assim: nós aprendemos que identidade é algo que nos identifica, amém? A gente olha para alguém e fala, aquele lá é o irmãozinho da igreja, ou o jeito de falar, um áudio, uma coisa assim. A minha pergunta para vocês hoje é: o que identifica esta igreja? E eu não estou falando do individual, eu estou falando do coletivo, amém? Cada um aqui é uma parte importante. Tem os cotovelos. Sabia que na igreja tem os cotovelos? Tem os que são boca, tem os que são olhos, né? Tá na evidência, tem as mãos, e tem os cotovelos, Silvana. Cotovelo é um trem feio. Ninguém fala, nossa, né? A Carol olha pro Hugo e fala, nossa, que cotovelo lindo que você... Ninguém fala. Só que o cotovelo, ele serve para uma coisa. Se você for comer e não tiver cotovelo, tua mão não vai à boca. O cotovelo é uma peça importante. Então tem os cotovelos na igreja, né? Os membros são, né, cada um tem uma função. E eu não estou falando isso da função desligada. Eu estou falando do coletivo. O que identifica esse ministério? Quando as pessoas escutam falar sobre ser ou não ser, eis a questão. Quando as pessoas ouvem falar sobre ser, qual é a identidade? Aquela igreja que anda com aquela Kombi fumaciana pela rua? Pode ser. Em nome de Jesus, até o final do ano vai ter uma Kombi filé. Nós vamos doar essa aí para alguém.
Eu não sei se é presente ou... Eu não sei, cara, de verdade. Eu não estou até agora que eu pensei, eu não sei se vai ser presente ou vai ser prova na vida de quem ganhar, né? Amém, tô brincando, gente. O que identifica? A igreja que tem luzinha, a igreja de jovem, ou a igreja que ora, a igreja que está na porta dos hospitais orando, a igreja que está na porta da prefeitura orando, a igreja que está andando na rua de mãos estendidas e orando, a igreja que está fazendo a diferença, é essa igreja? É essa igreja. Eu vi um povo doido lá na porta da cidade, lá, quem que é? É os serianos. É essa igreja? É a igreja que eu passo 6 horas da manhã e tem gente orando lá? É a igreja que eu passo meia-noite e tem gente orando lá? É essa mesmo. É a igreja que os jovens colocam a mão na cabeça dos outros, são curados? É essa mesmo. O que nos identifica? Queridos, se os nossos pilares, eles não forem muito bem definidos, nós corremos o risco de cuidar apenas do adorno. Se os nossos pilares não forem muito bem definidos, nós corremos o risco de entrar na apostasia. Crente gosta de culto, mas muitas vezes os nossos cultos não é para Deus, é para agradar pessoas. Entendeu? Tua vida tem que expressar o amor de Cristo. Não é falar, é ser, é viver. Então, hoje eu quero falar sobre o segundo pilar dessa igreja: conhecimento da palavra, amém? Talvez você não goste de ler a Bíblia. Talvez você não entenda a Bíblia, mas a Bíblia, ela é revelada, e à medida que você vai lendo, você vai ficando chapadão da presença, e você vai, uau, parece que eu nunca tinha visto isso antes, uau, Deus, uau, parece que quando você lê um texto, a semana inteira você usa esse mesmo texto para falar sobre finanças, sobre dificuldades, sobre família, porque esse texto ele vai encaixando, porque a palavra de Deus, ela é revelada. João capítulo 8, versículo 32, diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade o quê? Vos o quê? Libertará. Conhecer a verdade, querido, não é viver debaixo de uma religião, não é viver debaixo de uma doutrina. E eu estava lendo esse texto, depois eu quero que você leia João 8, e eu comecei a ler, reler, e eu comecei a olhar e falar, cara, Deus, Jesus é muito top. E Jesus se apresentando para eles, e Jesus falando, e eles, uau, eu quero. E de repente Jesus fala assim, ó, conhecereis a verdade, vocês serão libertos. Eles, opa, mas liberto do quê? Às vezes nós crentes achamos que não precisamos ser libertos, né? Às vezes a gente fala, não, mas eu não bebo, não fumo, não uso droga, não roubo. Mas tem tantas coisas que nos prendem. E quando eu conheço a palavra, eu quero ler um texto aqui com vocês, Atos 17. Se você tiver Bíblia, por favor, abra, querido, em nome de Jesus. Atos 17. É um texto que eu gosto demais. Versículo 11, né? Paulo estava ali, estava, né, falando do amor de Cristo, e ele chega em alguns lugares, como Tessalônia, e ele começa a falar do amor de Jesus, e o versículo 4 diz assim: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Presta atenção nesse texto. Alguns deles foram
persuadidos. E eu comecei a ler esse texto e falei, cara, Jesus, quantas pessoas estão sendo persuadidas dentro de igrejas para ficarem afastadas de você, afastada do Senhor? Aí você fala assim, mas como assim? Como assim? Sabe por quê? Porque enquanto Paulo e Silas estavam falando, aquela mensagem encantou eles, aquela mensagem fez sentido para eles, e eles foram persuadidos a acreditarem. Isso é bom, se for um evangelho pregado puro, verdadeiro, é ótimo, é ótimo. Agora veja bem no versículo 11, diz assim: ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Olha que interessante, os de Bereia, eles receberam a palavra com alegria, com avidez, mas não só receberam a palavra, eles examinavam as escrituras todos os dias, para ver se o que o pastor Paulo e o pastor Silas estavam falando era verdade. Minha pergunta é, quando você sai daqui na segunda-feira, você acredita em tudo que o João e a Dani, ou quem mais está usando esse microfone? Eu acredito porque eles são bonzinhos. Cara, vocês estão errados. Vai consultar, vai para a Bíblia, vai para a palavra, vai para a palavra. Deixa eu examinar aqui, eu recebi essa palavra com alegria, uau, entrou no meu coração, mas eu vou olhar na escritura para ver se é assim mesmo. Eu estava comentando com os meninos, eu falei assim, tudo que é maior que Jesus Cristo, não faz sentido. Um lenço ungido não faz sentido, o copo d'água profético não faz sentido, não faz sentido. Não faz sentido quando você não tem a palavra revelada. Se você for apenas atrás de um objeto, não vai fazer sentido. Jesus tem que ser maior que tudo isso. Quando nós entendemos que a palavra, ela é maior do que tudo, nós vamos viver coisas, cara, extraordinárias. Quando nós entendermos que a palavra, ela é maior do que tudo. Hoje é noite de Santa Ceia, hoje é noite de aliança. Cara, não tem coisa maior. Essa semana eu vi um vídeo que acho que a Carol postou, o Jonathan postou, sobre a pior coisa que se pode escutar. Eu acho que foi você que postou, né? Não os conheço, alguma coisa assim, né? É a pior coisa. Você pode ouvir um não de um namorado, você pode ouvir um não de um patrão, você pode ouvir, você está demitido, cara, não vai ter coisa mais dolorosa do que escutar, eu não te conheço, mas eu era lá da igreja do pastor João. Eu nem conheço o pastor João também. Ferrou. Não faz sentido, igreja. A pior coisa que a gente pode ouvir não vai ser aqui na terra, vai ser no dia que o Senhor olhar nos nossos olhos e falar: filhinho, oh, que alegria te ver aqui, ai, que saudade, vem pro meu braço, entra aqui comigo, vamos ceiar. Agora chegar lá naquele dia, ele olhar e falar: eu não te conheço. Passar uma vida inteira sendo crente, mas não sendo cristão. Passar uma vida inteira acreditando numa religião, mas não conhecendo Deus. Passar uma vida inteira indo no domingo, trabalhando na igreja. Todo mundo que chega na igreja quer trabalhar, e às vezes o trabalho nos tira de Deus. E aqui está falando assim, olha, os de Bereia, eles tinham tanto amor pela palavra, que eles estudavam para ver se era assim mesmo. Não é qualquer um que sai falando que eu acredito.
Então o conhecimento da palavra, querido, ele precisa estar expresso dentro dessa igreja. Dia de terça-feira está sendo ensinado uma base, o que está acontecendo nos capítulos, o que está acontecendo nos versículos, o que Deus está falando, o tempo, a data, o que está acontecendo. Tem coisas que já foi, já passou e não é para nós. E a gente fica pegando ali na palavra e falando, olha, Deus, não, já aconteceu. Aquilo ali é um ensinamento para andarmos em um posicionamento. E aí a gente pega ensinos, estudos, não, porque se eu ofertar 10 eu vou receber 100, porque a palavra fala isso. Porque as demais coisas serão acrescentadas. Mas o que são? E não é demais, são estas coisas vos serão acrescentadas. Não é as demais. Leia o texto, volte, reflita, e vai dizer, olha, estas coisas vos serão acrescentadas. Você está aí? Amém? Então alguns pontos sobre a igreja que conhece a palavra. Primeiro, a igreja que conhece a palavra, ela não é enganada. Amém? 1 Timóteo 4:1 disse isso, né? Que nos últimos dias alguns apostatarão por obedecerem a ensinos mentirosos. A igreja que conhece a Bíblia não aceita qualquer palavra. Eu vou contar uma história para vocês. Isso aconteceu comigo. Alguns anos atrás, pastoreava aqui, e eu fui convidado para um culto em Assis, e eu não queria ir. Meu coração não estava disposto a ir. Eu não queria ir, mas eu fui persuadido a ir. E eu cheguei atrasado, e eu cheguei e sentei lá no fundo, nas últimas cadeiras, eu e a pastora, e tinha um profeta, e o profeta olhou e falou assim, você aí, vem aqui. E eu fui, e o profeta começou a profetar, numa igreja onde todos nos conheciam, sabe, da nossa vida, de como a gente andava, como anda, e esse profeta diz assim, você, que anda de mão dada na rua, para falar que tem um bom casamento, mas dentro da tua casa é só discórdia, você que já pensou sair por aquela porta várias vezes, meu temperamento crentez, eu não respeitei a profetada. Eu falei, amigo, para, você não me conhece. E eu olhei para o pastor que levou ele para a liderança, e eu falei assim, quem vocês estão colocando no altar? Você anda comigo, você sabe o que é minha casa, você sabe quem é minhas filhas. Eu não aceito essa palavra. Aquele cara me olhou e não sabia o que falar, e o culto encerrou. No outro dia estava todo mundo falando, o João só vive de aparência. O João. E aí eu recebi uma informação, que aquele homem viria pregar na igreja que eu pastoreava em Cândido Mota. Eu falei, eu não quero. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Vai. Deus, o Senhor me conhece, e eu conheço a tua palavra. E eu orei, gente. Eu jejuei, gente. E eu ia buscar ele em Ourinhos ainda. E eu recebi uma ligação. O culto, 4 horas da tarde. Não, 10 horas da manhã eu ia buscar ele de tarde. O culto não vai mais acontecer. Por quê? Porque hoje eu recebi uma informação sobre o profeta. E a maneira como ele realmente anda. Um homem que está divorciado da esposa só no corpo, mas ainda é casado no papel. Já assumiu o relacionamento com a amante,
e sai por aí, entre outras coisas. Por que eu estou contando isso? Porque se você não conhece a palavra, não sabe quem você é, não sabe como você anda, você aceita tudo que falam para você. Você aceita tudo que fala para você. E nem tudo que fala de bom é bom. Deus falou para o profeta, que agora fugiu o nome, quem lembrar fala aí para mim, que deu uns bugs que eu não ia nem falar isso. E ele diz assim: olha, você vai lá naquela cidade, você não vai comer, não vai beber, você vai lá e fala o que eu tenho para falar. E aí ele foi, depois que ele falou, ele estava indo embora. Aí fala que um outro profeta, mais velho, chamou ele e falou assim: viu, Deus falou para mim que agora que você já fez o que tinha a fazer, agora você pode comer e pode beber. E ele comeu, bebeu e morreu. Cuidado. Quando Deus te fala, Ele não vai usar outro para mudar o que Ele te falou. Ele mesmo vai falar para você. Se Ele te usar alguém para falar, é uma coisa, mas quando Ele te fala, vai lá filho, não faz isso. Não espere que outro anule a palavra que Ele deu. Consegue entender como que é sério? Você sabe por quê que a gente vacila? Porque não conhece a palavra. Gente, eu fico muito doido quando alguém fala assim para mim: o ministério está pesado. A palavra diz assim: o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Sabe o que é que está pesado? Não é o ministério, é o trabalho. Porque quando você exerce alguma coisa dentro da igreja que é trabalhoso, pesa. Mas se é ministério, não pesa. Não pesa porque é prazeroso, é obra, é amor, é cuidado. Não pesa, é gostoso. Gente, vocês não têm ideia, se eu pudesse eu morava aqui. Eu amo vir aqui, eu amo limpar, desmontar. Eu amo. Para mim é prazeroso, é gostoso, eu amo pregar, eu amo. Porque não pesa. E aí, muitas vezes a gente esquece de entender o que a palavra está nos falando. Então, a primeira coisa é: uma igreja que conhece a palavra, ela não é enganada. Você não é enganado. Se você conhecer a palavra, querido, pode vir situação que for, você vai falar assim: ei, eu conheço e eu sei quem Jesus é na minha vida. A igreja que conhece a palavra, ela não se vende. Ela não se vende. Querido, qual é o papel? Desculpa, hoje eu estou meio, né? Desculpa as palavras que eu vou usar, e se você não gostar, depois você vem falar comigo, tá bom? E aí eu vou te abraçar e vou falar: perdão, meu irmão, por ter usado essas palavras. E eu vou te pedir perdão. Amém? Mas a igreja, qual é a diferença? Ai, Jesus amado. Uma prostituta, ela se vende por prazer, não é? E tem igrejas colocando prostitutos em cima do púlpito e do altar para satisfazer o prazer da igreja. Porque, pastor, vai com calma, não revela tudo, não fala tudo que a igreja não suporta. Não suporta o quê? Homens que estão vendendo a mensagem. Fulano, vem fazer um louvor aqui. Vou sim, mas nós cobramos uma oferta de 5 mil reais. Eu falei: você está de brincadeira com a minha cara. Se você falar para mim que a sua despesa de vir para cá fica em 5 mil, amém, nós vamos pagar. Agora esse negócio de... não faz sentido, gente. O evangelho não é isso, cara. De graça receber e de graça dar. Está entendendo? E aí a gente fica querendo palavras que trazem prazer para a nossa alma. Uma igreja que conhece a palavra, ela não se vende. Quando a gente tem o conhecimento da palavra, nós não precisamos de coisas banais. Não precisamos. Vira e mexe, eu falo assim: Jesus, eu vou mudar. Eu preciso fazer os 7 mergulhos dos Naamã. Eu preciso fazer 7 dias para ficar rico, porque é isso que o povo gosta.
Eu preciso fazer, Jesus, eu preciso fazer. O corredor do sal, eu preciso fazer, Jesus. Eu quero. E eu falo, Jesus, eu preciso fazer. E Deus fala aí, parece que é bobo. Fica 40 anos passando o Vale do Sal e nunca sai o encosto. Que sal ruim. Não faz sentido. Agora quando eu conheço, você vai falar, mentira, pastor. Não, verdade, porque eu vou te mostrar na Bíblia. Agora quando eu conheço a palavra, eu não sou vendido. A igreja não é vendida. Eu não sou comprado. Eu não compro benção. Eu trabalho, administro meu dinheiro. Deus me dá recurso, inteligência, e eu conquisto. Agora eu não compro. Então a igreja que conhece a palavra, ela não é enganada. Porque se alguém vem falar patota, se alguém vem pôr a mão na tua cabeça, que você não sabe como que é, fala, amigão, você está falando asneira, está falando bobagem. Não aceito isso não. Você está na maldição. Não aceito isso não. Quando a Dani engravidou da Duda, nós não éramos casados. Que escândalo. Pois é, foi mais ou menos assim lá na igreja. E uma líder virou e falou assim, essa menina é fruto do pecado. Vocês não conhecem a Dani. O pecado é o que você está falando, infeliz. Minha filha não é fruto de pecado, coisa nenhuma. Pode ser que eu e o João nós estávamos em pecado, mas a minha filha é fruto de uma obra de Deus. Está entendendo? Para de aceitar coisas na tua vida. Para de aceitar que a situação que você está passando não. A igreja que conhece a Bíblia, eu fico meio, quando Deus pega, filho, eu fico meio besta. A igreja que conhece a Bíblia, ela não fornece fogo estranho no altar. Vamos brincar um pouquinho de Bíblia? Vamos brincar ou não? Vocês estão aí, queridos? Amém? Vamos lá, eu estou tão assim que eu nem sei mais não está aqui, achei. Oséias. E eu não vou falar sobre dízimo não, tá? Abrir Oséias, o povo já acha que... vai para esses lados, Oséias, Malaquias, o povo já começa a ficar meio... Vamos lá. Oséias 4, 1, 6. Abre o ouvido agora em nome de Jesus, amém? Oséias 4. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não existe verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídio. Por isso a terra está de luto, e de todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perece. Abre o ouvido. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes a quais os acusa. Presta atenção, o teu povo é como o sacerdote que os acusam, e por isso tropeçará de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Olha o que Deus está falando, presta atenção. Sabe por que as terras estão vivendo desse jeito? Sabe por que essa nação está vivendo desse jeito? Sabe por que eles estão vivendo desse jeito? Porque esse povo é como os sacerdotes, que só serve para acusar, mas não para viver uma vida de referência que seja capaz de mudar uma geração. O teu povo é como os sacerdotes. Sacerdote que só usa a autoridade para acusar, só usa a autoridade para subjugar, só usa a autoridade para prender. Deus está falando assim: olha, os sacerdotes precisam se converter, as autoridades precisam voltar para Jesus.
Os pastores precisam aceitar Jesus. Nós, igreja, precisamos aceitar Jesus. Você está entendendo? Existe uma intenção no nosso coração de satisfazer a nossa alma. Então, uma igreja que conhece a palavra, ela não oferece fogo estranho. O que é oferecer fogo estranho? É oferecer doutrinas que não vai mudar a história. O que muda o teu momento hoje, querido, pode não ser o que vai continuar mantendo a tua história daqui para frente. Se você não conhecer a palavra revelada, conhecer o que Jesus quer para você, não vai mudar a tua história. É crente que não lê Bíblia, passa a semana inteira e não pega isso aqui, não dá um cheiro na palavra, não absorve. Ei, medita nela dia e de noite. Meditar é catar o texto. Sábado agora nós fizemos um devocional em casa. Cara, minha filha falou uma coisa e eu falei, uau. A mais nova, a Vitória, Eclesiastes, nós estávamos lendo Eclesiastes e eu falei, o que você entendeu? Ela falou, entendi, pai, que o homem que serve a Deus, ele enriquece, mas quem não serve, trabalha, e o trabalho dele é para abençoar aquele que serve a Deus. Eu falei, uau, filha. E eu falei, é isso mesmo. Deus tira do ímpio para dar na mão do justo. Mas não é tira do ímpio assim, Senhor, tá vendo lá o ímpio lá, né? Não é isso não. Consegue entender? Consegue sacar a ideia? É muito importante, querido, conhecer a palavra. Entenda o seguinte, chegar perto de Deus não é andar com Deus. Eu posso chegar perto do Everton e não andar com o Everton. Está entendendo? Eu posso vir aqui, eu posso chegar perto e não andar com Deus. Agora, se você aceita qualquer discurso bonito que vem na tua direção, você jamais viverá uma vida de profundidade. Uma geração que está sendo pastoreada por pastores que nunca olhou no olho. Uma geração que está sendo pastoreada por uma geração de coaches que tem usado o evangelho para dizer, eu tudo posso, força do pensamento e tudo vai dar. Uma geração que prefere honrar pessoas que não andam nem do lado, do que quem senta do teu lado e fala, eu estou com você, teu choro é meu choro, tua alegria é minha alegria. Se nós não conhecermos a palavra, nós não vamos viver o que Deus tem para a gente. Você está aí? Eu vou ler só mais 2 textos para a gente encerrar e ir para a Santa Ceia. Lucas, capítulo 6, versículo 47. Diz assim, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as praticas, ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. Não é só sobre ouvir, é sobre praticar. E eu só pratico aquilo que eu entendo. João capítulo 15. João 15, eu anotei uns versículos hoje de João 15, 3, diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Não são rituais que vai te limpar. Não são rituais que vai te libertar. É a palavra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vós sois limpo pela palavra que eu tenho falado. E o versículo de número 7 diz assim, se permanecer em mim as minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiseres e vos será feito. Sabe qual é o segredo? É conhecer a palavra. Sabe qual é o segredo? É a palavra permanecer em você.
E quando eu falo de conhecer a palavra, eu não estou dizendo de falar assim, olha, lá no livro tal, está dizendo isso. Não, não, não. É bom isso, tem gente que tem memória boa, minha memória é ruim, eu não consigo decorar. Mas eu conheço, e ninguém me engana. Quando fala assim, ó, se você for lá para aquela igreja, você está debaixo de maldição, eu falo, fião, você não sabe quem é o Deus da minha vida não. Está entendendo? Porque eu conheço a palavra. Quando alguém disser para você, ó, isso aí, ó, é porque você está com maldição. Não, pera aí, eu conheço a palavra. Se eu tô, em nome de Jesus, vai sair. Mas eu conheço a palavra. E eu vou viver o que Deus tem para a minha vida, amém? Glória a Deus. Nós vamos ceiar, queridos. A base desta igreja é a palavra, é a oração, é jejum. Isso é fundamento, é firmamento. E quando eu falo sobre conhecer a palavra, é não aceitar doutrinas e teologias humanas, porque nós vivemos por princípio, e a cruz é o suficiente. Jesus já morreu por mim e por você. Não aceite que ninguém diga ao contrário disso. Não aceite alguém, autoridade, seja quem for, falar que você não é, quando você sabe que é. Não aceite que ninguém fale ao contrário daquilo que a palavra está dizendo na tua direção. A ceia é um sinal de aliança. Quando eu participo, coletivo, e a palavra fala, né? Esperai um pelos outros. A ceia, ela é um momento coletivo. Mas a ceia, ela é um momento de conhecimento. É um momento de entendimento. A ceia não é para te acusar e dizer assim, ó, se você tem pecado, não come. Porque a palavra fala que quem come e bebe sem discernir, né? Come e bebe, né? É o juízo para si próprio. Mas o que é discernir? É entender o que isso significa. Mas a palavra fala assim, olha, analisa o homem a si mesmo. Eu não posso dizer, falar assim, ó, só pode ceiar quem tem carteirinha de crente, quem tem... Não, eu não posso. Eu não posso. Assim como o batismo do Espírito Santo veio para pessoas que só eram, que não eram nem batizadas nas águas ainda, na Escritura você vai encontrar isso. Assim como situações que acontecem, Deus usa quem Ele quer. A Santa Ceia é um momento de reflexão, é um momento de dizer, Senhor, eu sou tão falho, mas eu reconheço que lá na cruz, o Senhor levou sobre si todos os meus pecados, e eu quero viver uma vida de aliança. Eu quero renunciar ao pecado, e eu quero viver coisas grandes na minha vida. O segundo pilar que nós falamos hoje é Bíblia. Eu poderia, a gente poderia fazer um seminário, que é muito pouco tempo, de como estudar a Bíblia, de como conhecer a Bíblia, por onde começar. Mas uma coisa que eu quero dizer para você: não participe de uma igreja se você não conhece e não está disposto a conhecer. Chega na tua casa, pega o texto, leia, releia, olha, fala, isso aqui que o pastor João falou, não faz sentido não. Pastor João, vamos abrir a Bíblia aqui, ó, eu estava lendo aqui, ó, e eu enxerguei isso aqui, o que você acha? Verdade, querido, nós estamos aqui para desfrutar desse livro. Nós estamos aqui para juntos conhecer, para juntos entender o que Deus quer para a nossa geração, amém? E é por isso que muitas pessoas não suportam. É por isso que muitas pessoas não suportam, porque pilar é peso. E o peso da palavra sobre as nossas vidas. Quando eu conheço a palavra, eu entendo que certas coisas já não faz mais sentido para mim. E aí eu tenho que escolher. E é por isso que pesa. É por isso que às vezes a gente fica tão pesado. Sabe por quê? É porque eu conheço a Bíblia. E por eu conhecer a Bíblia, eu sei que ou eu vou, ou eu paro, ou eu racho. Amém? Não deixa mais ninguém colocar sobre a sua vida aquilo que Deus não colocou. Em nome de Jesus, amém? Vai se colocando de pé em nome de Jesus.